Estamos finalmente chegando na independência do Brasil com relação a Portugal. A independência, como vocês bem sabem, vai ser proclamada em 1822, quando Dom Pedro I vai participar do processo de separação do Brasil com relação a Portugal, transformando finalmente o Brasil em um país independente de Portugal, embora a nossa dependência econômica com relação à Europa, e principalmente a Inglaterra, se mantesse. Mas vamos voltar no tempo. Mas para entender o processo de independência, precisamos voltar ao comecinho do século XIX, quando começa a acontecer na Europa e no Brasil os primeiros acontecimentos históricos que vão levar à independência do Brasil com relação a Portugal. Como vocês bem sabem, galera, do século XVIII para o século XIX estava acontecendo na França a Revolução Francesa, em que a monarquia é vista derrubada e é vista destituída uma república. Inicialmente a República Jacobina e depois da reação termidoriana instituiu-se uma república controlada pelos girondinos, que terminou em 1799 com a eleição de um general para comandar toda a França, que era o Napoleão Bonaparte. As guerras revolucionárias da França vão terminar com as guerras napoleônicas, em que a França napoleônica vai dar continuidade à Revolução Francesa através da invasão de vários países, como os principados na Itália, os principados germânicos, alguns deles inclusive vão aderir à França, transformando-se em estados satélites franceses, alguns principados da região da Alemanha, que vão virar a chamada Confederação do Reno. Outros países como Bélgica vão ser invadidos, outros países como a Suíça também, e futuramente a própria Espanha e Portugal. Os países invadidos por Napoleão Bonaparte eram, na sua maioria, monarquias absolutistas, e ao serem invadidos, o sistema absolutista era derrubado e uma nova república era erguida muitas vezes com os ideais da Revolução Francesa. A Suíça, por exemplo, foi invadida pelo exército napoleônico e o seu governo foi derrubado, e no local, por exemplo, surgiu a chamada República Helvética, que era uma república com divisão dos poderes que tinha os ideais da Revolução Francesa. Em muitos dos países invadidos pela França, por exemplo, o feudalismo foi abolido, e junto com as relações feudais, muitos dos países invadidos pela França napoleônica tinham seus reis derrubados, as relações feudais no campo eram dissolvidas e o Código Civil napoleônico era imposto, transformando muitas daquelas sociedades, por exemplo, em repúblicas onde a população elegeria os seus representantes através do voto e onde havia divisões do poder em legislativo, executivo e judiciário. A Inglaterra já era há muito tempo uma nação com uma divisão dos poderes, sendo uma monarquia parlamentar constitucional. Porém, a Inglaterra iniciou uma série de conflitos com a França porque ela temia que os seus interesses econômicos e hegemônicos fossem ameaçados pela França. É muito aquela questão da armadilha de Tucídides, que quando existe uma superpotência hegemônica e surge uma segunda superpotência hegemônica, existe uma grande probabilidade das duas entrarem em conflito, porque uma tem medo de perder seu poder para a outra. A França napoleônica já havia dominado grande parte da Europa Ocidental, da Europa Central, e avançava para o leste europeu. Ela já estava ameaçando muitos dos interesses econômicos da Inglaterra. Primeiro porque ela mudava formas de governo, mudava os limites territoriais de muitos dos países, mas mais do que isso, ela também ameaçava derrubar a hegemonia política da Inglaterra sobre toda a Europa, transformando a França napoleônica na nova superpotência europeia. Por isso que a Inglaterra, mesmo tendo uma forma de governo parecida com os ideais da Revolução Francesa, de divisão dos poderes, apoiou muitas das monarquias absolutistas, como a da Áustria, da Prússia e da Rússia, nas guerras contra Napoleão Bonaparte. A Inglaterra, já era uma superpotência industrial na Europa e que precisava dos mercados da Europa para escoar as mercadorias para os seus países. E desde que ela passou pelo governo ditatorial de Oliver Cromwell, que instituiu os atos de navegação, a Inglaterra também se tornou uma superpotência marítima, inclusive destituindo a Holanda do posto de potência marítima.
A França descobriu uma forma de derrotar a Inglaterra. Para invadir a Inglaterra, a França teria que fazer uma invasão naval. Visto que seria muito difícil derrotar a Inglaterra numa batalha naval, como ficou provado pela Batalha de Trafalgar, a França adotou, a partir de 1806, numa conferência em Berlim, a ideia de asfixiar economicamente a Inglaterra através de um bloqueio continental, em que ela proibiu todos os países da Europa de fazerem comércio com a Inglaterra. Se a Inglaterra não pudesse vender seus produtos industrializados para nenhum dos países, ela seria asfixiada economicamente. E assim Napoleão poderia vencer a Inglaterra sem ter que invadi-la. No entanto, galera, a França não era tão industrializada como a Inglaterra, que foi o país da Revolução Industrial. Então a França não tinha condições de prover para os países da Europa os produtos industrializados que eles compravam da Inglaterra. Então muitos países, com medo de também serem invadidos pela França, como aconteceu com vários principados na Itália, vários principados na região da Alemanha, com a Bélgica, com a Holanda, assinaram o acordo com Napoleão Bonaparte, que depois foi inclusive ratificado em Milão, na Itália, prometendo não fazer comércio com a Inglaterra. Mas aos poucos, galera, vão surgir uma espécie de comércio ilegal de alguns países com a Inglaterra por baixo dos panos, tentando fazer, ou seja, por baixo dos panos escondido de Napoleão. Dois países, por exemplo, que inicialmente haviam fingido concordar com o acordo de Napoleão de bloquear continentalmente a Inglaterra, mas que vão continuar fazendo comércio com a Inglaterra, foram a Rússia e Portugal. Tanto é que a Rússia vai ser invadida em 1812 pelo exército napoleônico, né? Se vocês se lembram da minha aula anterior sobre o governo do ministro Marquês de Pombal, vocês vão se recordar que Portugal havia tratado há muitos anos atrás uma série de acordos comerciais, políticos e militares com a Inglaterra, sendo um dos mais conhecidos, por exemplo, o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, que estabeleceu uma série de acordos comerciais entre Portugal e Inglaterra. E Portugal não poderia simplesmente romper esses acordos comerciais com a Inglaterra, porque era uma nação que já tinha tradições políticas e diplomáticas com Portugal há muito tempo. Por exemplo, Portugal tinha vários acordos militares com a Inglaterra que, por exemplo, protegiam Portugal de possíveis invasões espanholas. Sem falar que a economia de Portugal estava muito ligada com a economia da Inglaterra, de quem que, por exemplo, comprava muitos dos vinhos de Portugal e que, por exemplo, comprava outros produtos vindos de Portugal. Então Portugal simplesmente não podia fazer isso. Então Portugal não podia romper essas ligações diplomáticas com a Inglaterra. Ao mesmo tempo, Portugal sabia que, se continuasse fazendo comércio com a Inglaterra, ele entraria em guerra com a França napoleônica, que até então era a nação mais poderosa da Europa naquele momento. E Portugal, e a elite intelectual de Portugal e a elite política sabiam muito bem que, se Portugal fosse invadido, as suas possessões coloniais como o Brasil ficariam meio que abandonadas e ficariam expostas a uma dominação inglesa que não ia perder a chance de obter um mercado consumidor como o Brasil. Então Portugal estava meio que sem lados para onde ir. De qualquer forma, Portugal acabou não aderindo ao bloqueio continental imposto por Napoleão e continuou fazendo transações comerciais com a Inglaterra, o que vai levar este país a ser invadido pelas tropas napoleônicas. O que vai fazer com que Portugal não desaparecesse foi a sábia decisão do rei Dom João VI de transferir a administração portuguesa instalada na capital de Portugal, Lisboa, para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, fazendo com que a sede da monarquia não fosse mais em Portugal, e sim no Brasil, fazendo com que a coroa não fosse derrubada, mesmo se Portugal fosse invadido. Ou seja, galera, foi a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, principalmente a invasão do exército napoleônico a Portugal, um dos grandes acontecimentos históricos que vai levar aos primeiros passos para a independência do Brasil. O primeiro passo é que, naquele momento, galera, o Brasil deixaria de ser só uma colônia de Portugal para virar oficialmente parte integrante do Império Ultramarino Português. Porque ao chegar aqui, um dos primeiros passos do rei Dom João VI, que era o rei de Portugal, era elevar o Brasil da categoria de colônia para a categoria de Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves. Mas eu vou explicar esse processo com muito mais detalhes. Primeiramente, galera, quem era Dom João VI? Dom João VI havia nascido em maio de 1767. Na época, galera, quem era o rei de Portugal naquela época? Era o Dom José I e o seu ministro Marquês de Pombal. Na época, galera, o Dom José I tinha sua filha Maria I, que era, né, pelas tradições feudais, que ainda faziam parte das monarquias absolutistas, a herdeira do Dom José I, né, porque ela era filha do rei Dom José I, então ela era próxima na linha sucessória. Com a morte do Dom José I, a sua filha, Dona Maria I, virou a rainha de Portugal. Ela tinha 2 filhos na época, o Dom João VI e o outro filho que tinha o mesmo nome do avô, Dom José. Todo mundo esperava que quando a Dona Maria falecesse ou fosse afastada do poder, quem assumisse fosse o seu filho mais velho, o Dom José. Ninguém imaginou que Dom João VI fosse ser coroado rei de Portugal. Até porque Dom João VI teve uma infância em que ele era constantemente comparado com seu irmão Dom José, e todo mundo dizia que Dom José seria a melhor possibilidade de rei para Portugal, porque consideravam que ele tinha melhores habilidades intelectuais e políticas que o seu irmão mais novo, o Dom João VI. Em 1785, o Dom João foi obrigado a casar-se com uma princesa espanhola, que era Carlota Joaquina, uma representante da monarquia espanhola, que se casou com o filho da rainha de Portugal, Dona Maria I, para meio que tentar colocar relações diplomáticas mais amistosas entre Portugal e Espanha. Dom João VI teve constantemente atritos com Carlota Joaquina, porque ele considerava que ela defendia mais os interesses da Espanha, que era o seu povo, do que os interesses de Portugal. Inclusive, há análises que dizem que Carlota Joaquina conspirou muitas vezes para que Portugal cedesse a pressões espanholas em assuntos que interessavam a Espanha. Para piorar a situação, galera, a rainha de Portugal, Dona Maria I, que era mãe do Dom João VI, que era só príncipe naquele momento, começou a apresentar vários sinais de problemas mentais, de desequilíbrios mentais, e mais de 16 médicos assinaram um documento alegando que Dona Maria I não tinha condições de governar Portugal porque ela estava passando por muitos desequilíbrios, e ela foi afastada obrigatoriamente do poder. Aqui no Brasil surgiu até um apelido pejorativo que chamava ela de Dona Maria a Louca, porque muitos dos brasileiros não gostavam da rainha de Portugal, que era a nossa rainha também por tabelinha. E Dom João VI acabou tendo que assumir o trono muito novo, se eu não me engano, ele devia ter próximo dos 18 anos de idade quando ele assumiu o trono de Portugal, casado com a Carlota Joaquina, que inclusive era menor de idade ainda na época. Mas vocês vão pensar, mas professor, não era pro irmão mais velho do Dom João VI assumir o poder, o Dom José, já que ele era mais velho que o Dom João VI, e pelas tradições feudais que ainda existiam nas monarquias absolutistas, é o filho mais velho que assume o trono, não é? Sim, mas para a tristeza de muitos portugueses, o príncipe Dom José, considerados por muitos muito mais capaz de assumir o trono do que o Dom João VI, havia falecido. E com a Dona Maria I afastada por problemas mentais e o Dom José falecido, restou o Dom João VI para assumir o poder. O que muitos portugueses não gostavam, porque eles tinham medo que a esposa dele, Carlota Joaquina, influenciasse o marido a tomar decisões políticas que fossem mais favoráveis à Espanha do que a Portugal. Mas mesmo com a ação dos opositores, Dom João VI tornou-se o rei de Portugal e mais tarde considerado um dos grandes responsáveis pela independência do Brasil, em 1822. Galera, no século XIX surgiu uma historiografia em conjunto de intelectuais que tendiam a ter uma visão muito negativa sobre Dom João VI. Dom João VI era visto como um rei ruim, com péssimas habilidades para conduzir a política nacional. Ele era visto como um cara indeciso que não sabia tomar decisões em horas de tensão. Ele era até mesmo visto como um rei feio, com uma imagem ruim, um rei sujo. E muitas pessoas, galera, também o viam como um rei covarde que abandonou o próprio país, Portugal, bem no momento que o país mais precisou dele, que foi o momento da invasão do exército napoleônico, e que havia fugido para o Brasil para salvar a própria pele. Outros também enxergavam Dom João VI
como um rei responsável pela independência do Brasil, o que na visão dos portugueses era equivalente a fazer com que o país perdesse a sua possessão colonial mais lucrativa. O Brasil, galera, era sim a possessão colonial mais rica que Portugal tinha, mais rica que as possessões coloniais que os portugueses tinham na China, como por exemplo Macau, e muito mais rico que as possessões coloniais que os portugueses tinham na Ásia, como por exemplo algumas regiões da Índia. Mas por que existia essa análise tão ruim em relação à imagem do Dom João VI? Galera, essa imagem foi formulada no século XIX. Muitas das pessoas que criaram essa imagem eram pessoas que haviam ficado em Portugal e haviam sofrido muito com a invasão do exército napoleônico. Muita gente morreu em Portugal com a invasão do exército napoleônico. E muitas pessoas refletiam no Dom João VI a sua raiva e as suas mágoas, atribuindo ao Dom João VI a culpa por todo o sofrimento que eles passaram em Portugal com a invasão do exército napoleônico. Inclusive, esse é um dos grandes problemas de análises históricas feitas no calor do momento, porque em muitas ocasiões a pessoa que formula uma análise enquanto os eventos ainda estão acontecendo não tem uma clareza do que está acontecendo naquele momento. Em muitos casos, galera, isso aqui é uma regra, em muitos casos, quando se fala de história, só é possível ter uma clareza total dos acontecimentos quando se passou muito tempo depois que eles aconteceram. Quando é possível fazer uma análise com um certo distanciamento do que aconteceu, quando você não é afetado por questões políticas, emocionais, econômicas, financeiras. Hoje em dia, galera, no século XXI, quando já passou-se muito tempo que Portugal foi invadido, nós podemos fazer uma análise com mais clareza. Hoje em dia sabemos que discute-se em Portugal, ao menos desde o século XVII, galera, a possibilidade de transferir a sede da coroa portuguesa em Lisboa para a sua colônia mais rica, que era o Brasil. Galera, no século XVII, o jesuíta e padre Antônio Vieira já começou a formular as primeiras reflexões sobre a possibilidade da sede da monarquia portuguesa não ser mais em Portugal e sim no Brasil. Tanto é que o padre e jesuíta Antônio Vieira foi 2 vezes perseguido pela Santa Inquisição em Portugal e teve que se explicar várias vezes por causa das ideias que ele teve de transferir a sede da monarquia de Portugal para o Brasil. Dom Rodrigo de Souza Coutinho, por exemplo, o novo ministro que havia substituído o Marquês de Pombal, agora no governo do jovem rei Dom João VI, havia promovido uma série de pesquisas e estudos que viam a possibilidade da transferência da sede da monarquia para o Brasil em casos em que o Brasil, por exemplo, que em Portugal tivesse sido ameaçada por alguma invasão estrangeira. O jovem Dom João VI, por exemplo, com algumas inseguranças, havia reunido vários cientistas, políticos e pensadores reunidos na Academia de Ciências de Lisboa para ajudarem ele a tomar decisões que fossem melhores para o reino de Portugal. Rodrigo de Souza Coutinho, por exemplo, apontou para o fato de que a posição de Portugal era muito desfavorável com relação às outras monarquias europeias. Portugal, há muito tempo, já não era mais uma superpotência econômica e um grande império colonial. Era um país muito pequeno da pontinha da Península Ibérica e que estava cercado de um lado por um grande oceano e por outro lado de um país que era o seu grande inimigo, que era a Espanha. A Espanha já havia tentado invadir e anexar Portugal em alguns momentos históricos, como a época da União Ibérica, de 1580 a 1640. Então Portugal era um país com uma posição desfavorável, cercado por um oceano e pela sua maior inimiga, que era a Espanha. Outra coisa, galera, é que Portugal tinha um solo fraco. Portugal tinha um solo ruim e desfavorável para o desenvolvimento econômico. Portugal, um país cuja maior parte do território era de clima seco, do Mediterrâneo, tinha um solo ruim para a agricultura e poucos gêneros se davam bem naquele solo. O solo de Portugal era bom apenas para plantar poucos gêneros como a uva e a vinha, úteis para a produção de vinho. Ao passo que o Brasil era um país abençoado com um solo muito melhor. Muitos enxergam Dom Rodrigo de Souza Coutinho ou Marquês de Pombal, outros intelectuais portugueses que buscavam melhorar as finanças do país, como representantes
do iluminismo, né? Que ao ser absorvido pelas monarquias absolutistas transformava-se em déspotas esclarecidos. Mas os historiadores Nuno Monteiro e João Pinto Furtado mostram que Portugal, por exemplo, já desenvolvia um movimento intelectual de pensadores que buscavam melhorar a situação econômica de Portugal, que buscavam racionalizar a administração de Portugal, que desenvolveu-se paralelamente ao iluminismo. Era um movimento chamado de Ilustração, um movimento intelectual que teve grande força em Portugal e que dava ouvidos à ciência e aos novos estudos da época sobre assuntos relacionados à administração, por exemplo. Outra coisa, galera, é que após a independência dos Estados Unidos em 1776, em Confidência Mineira e a Conjuração Baiana, os perigos de que o Brasil se tornasse independente de Portugal eram muito grandes. Ou então, caso o Brasil todo não fosse dependente, os perigos de que partes isoladas do Brasil, como Minas Gerais, Bahia, São Paulo, por exemplo, se tornassem independentes do Brasil e de Portugal e virassem países fragmentados, eram muito grandes. Afinal de contas, galera, muitos países da América Latina que eram, por exemplo, colônias da Espanha, também já estavam com movimentos de independência e virando países independentes, muitos deles inspirados nos Estados Unidos. Outra coisa, galera, é que os portugueses sabiam muito bem que, há muito tempo, os maiores pagadores de impostos da coroa portuguesa já não estavam mais em Lisboa, em Portugal. A grande maioria deles já estava no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E muitos deles, galera, apesar de serem os maiores pagadores de impostos a Portugal, não tinham representação na política, não podiam, por exemplo, fazer parte da administração pública. E Portugal sabia que essa insatisfação deles poderia gerar a independência de várias partes do Brasil, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, já existia a ideia de transferir a sede da administração para o Brasil, onde já estavam muitos dos maiores pagadores de impostos e muitos dos mais ricos súditos do rei, para conseguir a adesão deles, fazendo com que eles participassem da administração do Império, já que agora a sede do Império estaria no Rio de Janeiro e não mais em Lisboa, Portugal. A importância que o Brasil começava a ter para os olhos de Portugal fica evidente, por exemplo, ao criarem o primeiro tribunal no Brasil. As pessoas condenadas por algum crime poderiam, por exemplo, apelar nesses tribunais para comutar suas penas. As pessoas mais pobrezinhas, é claro, só podiam apelar à primeira instância nos julgamentos. As pessoas mais ricas, obviamente os grandes proprietários rurais, podiam apelar à segunda instância, indo em Lisboa, por exemplo, para defender-se dos crimes de que era acusado, por exemplo. A instalação de um tribunal no Brasil, por exemplo, para que muitos brasileiros pudessem apelar das decisões do governo, era um grande símbolo da importância que o Brasil passava a ter para Portugal. O historiador Nuno Monteiro, por exemplo, em seu trabalho intitulado As Reformas da Monarquia Pluricontinental Portuguesa, também mostra que a importância que essa região passava a ter para Portugal. Só que lá para 1803, com a saída do Rodrigo de Souza Coutinho do governo, por exemplo, o projeto é abandonado. Também as elites de Portugal, também parte das elites de Portugal que não viam com bons olhos a popularidade que o Brasil estava tendo no reino, também abafaram o projeto. Só que a expansão militar de Napoleão pela Europa, a partir de 1805, vai fazer com que muitos intelectuais, o próprio Dom João VI, começassem a reavaliar o projeto desse primeiro-ministro e ver com mais seriedade a possibilidade de transferir a sede da monarquia para o Brasil. E isso vai se agravar com a decisão do exército francês de invadir Portugal. Como eu já expliquei, a França, vendo a dificuldade que seria derrotar militarmente a Inglaterra, impõe o chamado bloqueio continental, que proibia todos os países da Europa de fazerem comércio com a Inglaterra. Portugal, não podendo desfazer das suas relações comerciais, continuou a fazendo comércio com a Inglaterra. E Napoleão ordenou a invasão de Portugal. Primeiramente, galera, Napoleão já havia invadido primeiramente a Espanha durante as guerras napoleônicas. O rei da Espanha, que era o pai da Carlota Joaquina, esposa do Dom João VI, foi destituído do poder e o Napoleão colocou o irmão dele no trono espanhol, que era o José Bonaparte. Então, galera, em 27 de novembro de 1807, ou seja, finalzinho do ano de 1807, acontece a transmigração da família real de Portugal para o Brasil. Entre 10 a 15 mil pessoas, galera, embarcaram em navios e vieram para o Brasil. Nas embarcações estavam, todos os nobres de Portugal, importantes comerciantes de Portugal e membros da administração pública em Portugal, que controlavam a administração do reino. E também é claro
claro, toda a família real, né? Dom João VI, sua esposa e filhos, que vieram para o Brasil. Para garantir que os navios portugueses chegassem em segurança no Brasil, esses navios foram escoltados pela Marinha Britânica, que garantiu que os navios portugueses chegassem no Brasil. Até que no comecinho de 1808, em 7 de março de 1808, finalmente a família real chega no Brasil. Eles primeiro desembarcam na Bahia, né, e depois eles vão se dirigir ao Rio de Janeiro, que era até então a capital da colônia, que viria a ser a nova capital do Império. E aqui eles permaneceriam pelos próximos 13 anos. Estava dado, galera, os passos iniciais da independência do Brasil.